sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Books and More. E no dia de hoje eu queria conversar com vocês sobre releituras. Alguns dias atrás eu postei uma foto no Instagram, que se vocês ainda não seguem, o link vai estar aqui embaixo, onde eu conversei com vocês sobre algumas releituras que eu pretendia fazer no ano de 2019, e isso rendeu vários bate-papos bem interessantes. Se as pessoas eram a favor de fazer releituras ou se elas achavam que era perda de tempo, que devia conhecer alguns livros novos ao invés de reler o que a gente já conhecia. Então, se vocês também quiserem deixar a opinião de vocês, podem ficar à vontade aqui nos comentários ou também lá no Instagram. E as outras redes sociais do Books and More também estarão aqui embaixo. Twitter, o Scoob, então dá para vocês me acompanharem por todas as redes sociais. Hoje eu queria mostrar então alguns livros que eu gostaria de reler no ano de 2019. A primeira série que eu quero reler é a série do Sherlock Holmes. Eu li os livros de Sherlock Holmes, todos eles assim fora de ordem, né? Eu fui lendo um aqui, o outro lá, então alguns contos eu ainda não conheço. E nesse box aqui a gente vai ter todas as histórias relacionadas a Sherlock Holmes, contos, novelas, tudo relacionados a eles, em ordem cronológica. Então eu gostaria muito de conhecer a história do Sherlock Holmes na ordem de publicação, para eu ir sentindo aí o que todo mundo que é fã sentiu na época, né? Há muito tempo atrás, o que eles sentiram quando o Arthur Conan Doyle publicou essas histórias. Para quem não conhece, Sherlock Holmes é um detetive, só que ele é um detetive bem peculiar, ele é muito detalhista, então ele enxerga coisas que ninguém mais enxerga. Então aqui a gente vai ter uma série de crimes, assassinatos, onde a única pessoa, embora seja um pouquinho egocêntrica, um pouquinho grossa demais e que não tenha muitos amigos, a única pessoa que consegue deduzir, que consegue solucionar todos esses crimes é o nosso querido Sherlock Holmes, e também com uma ajudinha do seu único e fiel escudeiro, John Watson. Então, para quem não conhece e para quem gosta de livros de investigação criminal, eu acho que a série de Sherlock Holmes com certeza é uma leitura obrigatória. A próxima série, então, que eu quero reler, eu já comentei aqui com vocês que eu gosto bastante, é As Crônicas de Nárnia. Esse livro fez muita parte aí da minha adolescência, eu li eles nessa época, tanto que a minha edição tá até meio amarelada, mas eu tenho muita vontade de reler essa história, porque eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo cada vez mais. Aqui nós também vamos conhecer esse universo mágico que é Nárnia, e são 7 livros, o mais famoso aí são os que viraram os filmes, que é o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, A Viagem do Peregrino da Alvorada, ao contrário, Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, Príncipe Cáspia e A Viagem do Peregrino da Alvorada. Então esses são os mais famosos, mas ainda existem outros 4 que também tem nesse volume único aqui. Então, além da história da Lucy, do Pedro, da Susana e do Edmundo, a gente vai conhecer histórias de outras crianças que também visitaram Nárnia. Então eu estou bem ansiosa para reler esse livro, porque é um livro que traz muitos ensinamentos e muito sentimento bom, muito calorzinho no coração. Outra série de livros que eu também quero reler é o do Mundo de Tinta, que na verdade está faltando o primeiro. Esses dois eu ainda não li. O primeiro é Coração de Tinta, o segundo é Sangue de Tinta e o terceiro é Morte de Tinta. Eu li Coração de Tinta há muitos anos atrás, eu nem tenho ele mais na estante, eu preciso comprar uma outra edição. E aí eu acabei comprando o segundo e o terceiro, só que eu não lembro muito bem o que aconteceu no primeiro. Então eu preciso reler o primeiro para eu poder dar continuidade nessa trilogia. Tem até um filme de Coração de Tinta, lançado há muito tempo atrás também. Nessa história a gente vai conhecer a história de uma menininha e do seu pai, que ele tem o dom de, cada vez que ele lê algo em voz alta, aquilo que ele está lendo vem para o mundo real. Só que em troca, alguma coisa do mundo real vai para o livro. Então é aí que a gente vai acompanhar as aventuras desse pai e dessa menininha que acaba descobrindo que também tem o mesmo dom que ele. Então, para quem não conhece, tem o filme, tem o livro, eu só preciso comprar o primeiro, que, como eu disse, é Coração de Tinta. Não cabe mais. A próxima série que eu quero reler, eu peguei os 3 primeiros aqui, mas são 6, eu quero reler os 6, que é a dos Instrumentos Mortais. Então, o primeiro é Cidade dos Ossos, o segundo, Cidade das Cinzas, o terceiro, Cidade de Vidro. Eu não tirei todos
porque ia ficar uma pilha gigantesca aqui do meu lado, mas como eu disse, são 6. E eu queria reler os 6, mas principalmente eu queria reler os 3 primeiros, que é quando meio que fecha um ciclo, uma partezinha do ciclo da história aqui, né? Então, eu gosto muito dessa série. Eu assisti o filme e foi isso que me deu um pontapé pra tentar conhecer a história. Eu não sabia que eram livros e logo depois eu fui lá e comprei. E aí eu descobri que o filme era bem diferente do livro. E aí acabei ficando apaixonada pelos livros, obviamente. E o filme aí caiu um pouquinho no meu conceito, já que eles mudaram muita coisa da história. Também tem uma série chamada Shadowhunters, disponível na Netflix. Ela é um pouquinho mais fiel às histórias dos livros. Nesse primeiro a gente vai conhecer a história da Clary, que é uma menina que descobre que ela não é uma mundana normal, assim, ela não é comum, ela não é uma humana comum. Ela tem dons de ser uma caçadora das sombras, ou seja, ela consegue enxergar demônios e consegue matá-los. E aí nesse universo nós temos feiticeiros, nós temos fadas, duendes, tem tudo quanto é coisa que vocês imaginarem, tem nesse universo. E aí nós temos também uma mescla de romance, de aventura, de ação, o que tornou tudo muito legal. E eu quero reler esses livros para eu conseguir finalmente ler As Peças Infernais, que é uma outra trilogia que também se passa nesse universo dos Caçadores de Sombras. Me contem aí se vocês já leram alguns desses livros, se já leram As Peças Infernais e se vale a pena. Eu não queria ler Peças Infernais, que eu ainda não li, ou seja, não é uma releitura. Eu não queria ler Peças Infernais antes de reler esses aqui, porque eu acho que porque eu acho que eu vou me aprofundar muito mais na história das Peças Infernais. Na história de Peças Infernais, depois que eu realmente entrar nesse universo de novo, porque eu li há muito tempo atrás também, muita coisa eu não lembro, muita coisa sobre esse universo dos Caçadores de Sombras eu não lembro. Então aí eu pretendo reler esses livros. Até este mês passado, quer dizer, eu reli Cidade dos Ossos, e eu pretendo dar continuidade aí aos poucos durante o ano para terminar esses 6 livros. Não sei se vou ler Peças Infernais ainda em 2019, mas se der tempo, é claro que eu vou encaixar. A próxima série, como vocês sabem, a próxima e última série, eu venho comentando com vocês aqui já tem bastante tempinho já, né? Bastante tempinho. Que é a série da A Seleção. Dessa série, que são 5 na verdade, eu pretendo ler só a trilogia original. Como eu já comentei com vocês, os 2 últimos, que é a Herdeira e a Coroa, não caíram muito na minha graça, assim, eu não gostei tanto da história, eu achei a protagonista um pouquinho fraca. É claro que é ótimo rever alguns personagens que a gente já conhecia na trilogia, né? Mas a história dos últimos 2 não são, assim, tão emocionantes e tão tocantes quanto a história da América foi pra mim. Então eu pretendo reler a trilogia. Eu já reli A Seleção e a Elite, então só falta a escolha para eu cumprir a meta de reler A Seleção. Então se vocês, assim como eu, também gostam dessa série, deixem aí nos comentários. Eu sempre comento com vocês desse livro, mas para quem não conhece, aqui a gente vai conhecer a história da América, que é uma menina de 16, 17 anos, que é selecionada para participar da seleção. Então, na seleção, o príncipe deve escolher a sua futura esposa. Então, serão 35 garotas lutando pelo príncipe e pela coroa. Só que a América, ela não quer. Ela, na verdade, ela é apaixonada por um outro rapaz, só que ele é de uma casta abaixo dela. Que nesse universo, as pessoas são divididas por castas de acordo com a sua condição financeira. Então, e na teoria ela não poderia se casar, não seria bonito perante a sociedade ela se casar com alguém de uma casta abaixo dela. Então, ela acaba sendo encorajada a participar da seleção e ela acaba tirando proveito de tudo que acontece lá dentro, e é uma história interessantíssima. É um romance, claro, mas também tem outras partes, tem muita crítica sobre política, se passa depois de 4 grandes guerras mundiais, e aí a gente vai lidar com essas consequências de tudo o que foi devastado, qual foi a melhor maneira que encontraram para reconstruir a sociedade. Então essa trilogia é muito interessante para vocês que também gostam disso. Então foi isso, esses foram os livros aí que eu pretendo reler no ano de 2019, alguns eu já fiz a releitura este ano, então, mas eu vou contando para vocês durante os vídeos de leituras de mês. Me contem aí se vocês são a favor, então, de fazer releituras ou não.
Sintam-se à vontade para se inscrever, deixar aquele like, o seu comentário e divulgar também para um amigo. Toda terça e quinta tá saindo vídeo aqui ao meio-dia, então fiquem ligados. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.